suprir as suas necessidades. Quando eles chegam nessa terra, infelizmente acontece o que eles não esperavam, porque o pai de família, chamado Elimeleque, veio a falecer. Então, nesse momento, Noemi se torna uma viúva. Mas a Bíblia também diz que Ruth, que era casada com um desses filhos, também vem ficar viúva, porque os 2 filhos desta mulher morrem. Imagine você passar por uma situação aonde você perde o marido e os 2 filhos, ou vamos colocar assim no caso dos homens, aonde você perde a sua esposa e os 2 filhos. Quer dizer, houve nesse momento da parte de Noemi uma tristeza totalmente compreensiva. Por que é compreensiva? Porque ela sai de uma terra com sua família, ela sai de uma terra com seu marido, ela sai de uma terra com seus 2 filhos, e perdem não só o marido, como os 2 filhos. Infelizmente, ela começa também a passar necessidades, porque na casa do pão começa exatamente a faltar o alimento. Na casa do pão começa a faltar aquilo que supre a necessidade das pessoas. E quando eu falo de pão, eu não estou falando apenas do pão feito de trigo. Eu estou falando que de repente começa a faltar o feijão, começa a faltar o arroz, começa a faltar a carne, começa a faltar os ovos, começa a faltar o leite, começa a faltar o trigo, começa a faltar tudo que pode suprir a necessidade. E uma coisa eu penso, é melhor estar com o Senhor, irmãos, e passar alguns apertos e algumas dificuldades, do que estar aqui longe da presença do Senhor, tendo fartura. Às vezes você fala assim: missionário, eu estou no caso, mas eu tenho de tudo. Mas não adianta, irmãos, você ter de tudo, se você não tiver o mais importante, que é a presença de Deus. Você pode ter dinheiro, você pode ter emprego, você pode ter gado, você pode ter bezerro, você pode ter ovelhas, galinhas, você pode ter o sustento, mas sem o Senhor, sem a presença de Deus, é como você não tivesse nada. Nada. Sabe por quê? Porque Deus para nós é tudo, e é Ele que supre cada uma das nossas necessidades. A Bíblia fala que houve uma época que o povo de Israel foi dominado pelo povo gentio, dominado pelo povo que não temia a Deus, na Babilônia. E lá na Babilônia estavam homens cativos, homens que foram levados presos. E lá nesse lugar estavam homens como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. E houve um período de tempo na vida desses homens que o imperador, que o governador fez uma estalta, a estalta de Nabucodonosor, e foi exigido que o povo de Israel se prostrasse perante a estalta para adorar aquela estalta. Imagine, irmãos, um povo que não estava mais acostumado com idolatria, um povo que foi liberto da escravidão do Egito, um povo que foi liberto da opressão de Satanás, agora está sendo exigido que os servos do Senhor têm que se prostrar e adorar uma estalta. O povo não estava mais acostumado a adorar a estalta, porque eles estavam acostumados a adorar o único Deus verdadeiro, que era o Senhor. Mas a Bíblia fala que o povo de Israel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram exigidos que se prostrassem. A Bíblia fala que eles foram separados num tempo,
e eles foram alimentados com o melhor alimento que havia naquela terra, mas eles deveriam, na realidade, adorar a estátua de Nabucodonosor. Então aqueles homens pensaram no seu coração, é melhor, a Bíblia fala que eles propôs no seu coração, lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, eles propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então eles tiveram que pagar um preço. E assim eu te digo nessa noite, às vezes os inimigos das nossas almas vão querer exigir de nós que a gente, não é que a gente vá adorar a escultura, adorar a imagem, mas muitas vezes o inimigo das nossas almas vai querer que a gente volte a praticar o que nós praticávamos lá no mundo. Então a Bíblia fala que o pai de família, Emelec, ele morre e ficou ali com seus 2 filhos. Está fora da vontade de Deus. Estar fora da vontade de Deus, às vezes vai nos trazer alguns sofrimentos. Eles tiveram boas notícias, porque no versículo de número 6 diz: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo e tinha lhe dado pão. Aqui eu quero lhe dizer, não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, a situação difícil que você está passando, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Eu vou repetir, Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Ebimeleque morre, também os seus filhos. Então nesse momento Noemi está agora só com suas 2 noras. Noemi procura as suas 2 noras e fala assim: minhas filhas, é melhor vocês voltarem para a terra de vocês, porque eu não tenho mais como sustentar vocês. Vocês não têm mais um marido para sustentar vocês. Vocês não têm mais nem como sobreviver sem os alimentos. A Bíblia fala que uma das noras, chamada órfã, ela volta para a terra dos seus pais. Porque quando Noemi fala: ide, voltai cada um para a sua casa, para a sua mãe, e o Senhor ouça convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Embora, irmãos, Noemi ainda voltou a ter muita fé, a prova disso é que ela sugere às suas noras para voltar cada uma para os seus parentes. E assim eu quero te dizer, vai ter momentos na minha vida e na sua vida, que às vezes o inimigo das nossas almas vai querer que a gente volte para a idolatria, que volte talvez para a bebida, que volte para a desonestidade. Mas nós não podemos voltar atrás. Deus convida você nesta noite a continuar confiando nele, porque ele dará a você a vitória, porque ele suprirá cada uma das suas necessidades. E Noemi fala no versículo número 9: o Senhor vos conceda que acheis descanso cada uma em sua casa, na casa de seus pais. E beijando elas, levantaram a voz e choraram. Quantas vezes, meu irmão, você talvez não tem chorado por conta das dificuldades e dos problemas? Quantas vezes, meu irmão, você tem dito assim: missionário Antônio Carlos, só eu e Deus sabemos as dificuldades que nós estamos passando. Mas certamente, irmãos, quando você confia no Senhor, Deus talvez não tirará você das lutas, mas Ele estará nas lutas com você. Sabe para quê? Para que você entenda que Ele não está com você só nos momentos bons, Ele está com você também nos momentos de dificuldade. Você tem passado dificuldades, você tem tido problemas, você tem passado aperto,
Então confia, faça o que a palavra do Senhor diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Noemi falou, e elas disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque vocês vão comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vocês tomem eles por marido? É como se aquela idosa falasse assim: não adianta mais vocês permanecerem comigo. Pensa comigo, vamos colocar que elas tivessem mais ou menos aí 35 anos. Será que aquelas mulheres esperariam Noemi se casar com outro homem, ter um filho, para depois se casar com esses filhos? Vamos colocar aí que casasse com pelo menos 20 anos, elas estariam com 55 anos de idade, se elas tivessem velha com 35. Quer dizer, você esperaria, você teria coragem de esperar uma bênção durante 20 anos, irmãos? Será que você está disposto a continuar na presença de Deus, quando Deus de repente não deu a você aquilo que você estava esperando receber? Às vezes a gente faz pedidos a Deus, a gente recebe no mesmo dia. Você sabia disso? Tem coisas que Deus responde a sua oração no mesmo dia, mas tem coisas que passam um dia, passa um mês e passa anos, você clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, e Deus ainda não lhe deu. Deus ainda não lhe deu o que você estava esperando. A Bíblia fala no versículo 10, no versículo 11, que Noemi falou assim: volta, meus filhos, volta, porque vocês não têm que permanecer comigo. Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que eu já sou muito velha, sou para ter marido. Ainda que eu tivesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda desse a luz, vocês esperariam até que viesse a ser grandes, deitar-vos neles por eles, sem tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me seja ruim do que vós mesmos. Portanto, a mão do Senhor se descarregou contra mim. Mas a Bíblia fala que elas levantaram a voz e tornaram a chorar. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe quantas lutas você tem enfrentado, Deus sabe quantos problemas você tem passado, Deus sabe quantas lágrimas talvez você derramou. Então, quando você estiver passando por dificuldades, você pode até chorar, mas chora, irmãos, na presença de Deus. Não fica contando, meus irmãos, os teus problemas, as tuas dificuldades para qualquer um, não. Você sabia que tem pessoas que se aproximam de você para ouvir a tua história, não que estejam preocupadas com você, mas às vezes querem ouvir a tua história para contar para os outros. Você já observou que tem pessoas que você conta um problema aqui para a pessoa, ao invés da pessoa ajudar, amanhã já está no ouvido de todo mundo, já está todo mundo sabendo da sua luta. Ô irmã, a Bíblia fala assim: maldito o homem que confia no homem. Não sai contando, minha irmã, todos os teus problemas para qualquer um, não. Não, missionário, porque a vizinha é minha amiga. Irmão, amigo nosso é Deus. Amigo nosso é Deus. Não é que você não tem amigo, mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Sabe para quem você pode até contar os seus problemas? Você pode contar para os teus filhos, você pode contar para os teus pais, você pode contar para o seu marido ou para a sua mulher, mas para vizinho, para amiga e para parente mais distante, irmãos, evita contar. Você sabe por que você conta? Você acha que a pessoa vai te ajudar, mas a pessoa não vai te ajudar em coisa nenhuma. Vai fazer o popular, vai dar com a língua nos dentes. Quando você vai saber